A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 6 das lições bíblicas adultos, que tem como título: O filho é igual com o pai. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, qual estamos comentando o tema Em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. E hoje chegamos na lição de número 6. O filho é igual com o pai. O texto áureo encontra-se em Hebreus capítulo 1, versículo 8. Mas do filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Verdade prática. O termo teológico Filho de Deus é título. Sendo assim, a existência de Jesus é desde a eternidade junto ao Pai. A leitura bíblica em classe encontra-se em João, capítulo 10, dos versículos 30 ao versículo de número 38. Então vamos iniciar nossa lição de número 6. O Filho é igual com o Pai. Então, nesta lição, nós vamos ver que o conceito de filho na Bíblia, temos que falar isso na nossa introdução, ele é diversificado, é muito diversificado. E merece justamente essa atenção especial que nós vamos dar nessa lição, principalmente quando aplicamos a Jesus. Então, o desconhecimento desse assunto e mais o emprego de uma exegese ruim já levaram muita gente a uma cristologia inadequada. E o exemplo clássico disto é visto em Ário e é mantido ainda hoje pelas testemunhas de Jeová. E isso se resolve como? Isso se evita como? Sabe como? Estudando a palavra de Deus, vendo o que a palavra de Deus fala, porque nós temos que deixar justamente a Bíblia falar. Porque a Bíblia, ela responde à própria Bíblia. Então, meu irmão, nós vamos ver justamente o que está na nossa verdade prática, Que filho, quando se refere a Jesus, é título e não uma descendência, como ensinou Ário e como ensina hoje as testemunhas de Jeová. O primeiro tópico da lição, eu vou falar sobre a doutrina bíblica da revelação do filho com o pai. Ideia de filho. Neste ponto aqui, o que o autor vai trazer para a gente é justamente o conceito de filho. E aqui nós vamos trazer justamente esse significado bíblico, para mostrar justamente essa ideia de filho, porque o Antigo Testamento, primeiro vamos fazer uma análise no Antigo Testamento, depois no Novo Testamento, e prosseguir com a lição para que os irmãos aprendam e compreendam do que nós estamos tentando delimitar aqui para auxiliar os irmãos na sua aula. Então, significado bíblico geral para filho. O Antigo Testamento emprega dois termos para filho. Um termo, obviamente, é o hebraico, ben, que pode significar dentro do contexto filho, neto, membro de um grupo. E o outro termo é justamente o aramaico, que é bar. Então, a palavra hebraica apresenta um sentido mais amplo do que as línguas modernas que nós temos hoje no Ocidente. Não indica apenas descendente como filho, como neto, bisneto, etc. É empregado também a cria de animais. Isso está em Salmo 147, versículo 9. O termo bem, que é o termo hebraico, aparece também como ramo ou broto de árvores. Gênesis 49, versículo 22 mostra sobre isso. É representado também usado para representar um grupo, filhos de Israel, filhos de Sião, representa grupo, isso em Salmo 149, 2. Também filhos da Babilônia, serve para indicar o gênero, como filho do homem, representa também o gênero humano, e também indica uma classe, como os filhos dos profetas. Então, no Antigo Testamento, nós vemos que a palavra filho, ela é usada tanto com o termo hebraico quanto com o termo aramaico. Por quê? Porque a Bíblia foi escrita majoritariamente no Antigo Testamento em hebraico, e algumas partes dela teve o aramaico também como a sua língua original. Então, o conceito de filhos de Deus no Antigo Testamento, com respeito aos filhos de Israel, denota
uma relação mediante aliança, mediante um concerto, de maneira coletiva a Israel como um todo. Então, o povo hebreu, né, o hebreu devoto, naquela época, ele não se apresentava individualmente como filho de Deus. O hebreu, por isso quando Jesus foi atacado, quando ele chegou e disse que era filho de Deus, né? Porque ele foi atacado por quê? Porque o hebreu devoto, ele não usa individualmente o título para si como filho de Deus. Os judeus não ousam chamar a Deus de Pai, embora o Antigo Testamento, né, apresente Deus como o Pai de Israel. Êxodo capítulo 4, versículo 22 e Jeremias capítulo 31, versículo 9. Então isso é no Antigo Testamento. E na época de Jesus, e o hebreu devoto, ele não chama Deus de Pai. Ele não se não coloca para si. A palavra agora me surgiu do trava-língua. Então ele não chama a si mesmo de filho de Deus, mas ele usa isso coletivamente, como são filhos de Deus. Isso no Antigo Testamento. No Novo Testamento, emprega-se cerca de 10 termos gregos para filho. Então são várias, né? Então são vários títulos aqui que apresentam. Mas o que nós temos que perceber é que no Novo Testamento, eu não vou citar aqui os títulos, né? O termo que é usado para filho, para não ficar extensa a nossa aula. Está no livro de apoio isso, se os irmãos tiverem acesso, né? Então no Novo Testamento, essa filiação que o homem tem para com Deus, ela é de adoção. E ela é individual. Aí já foge da ideia do hebreu devoto, que não utiliza individualmente para si o título de filho de Deus. Mas no Novo Testamento já mostra que essa filiação é por adoção e ela é individual. Então, por isso, clamamos. Paulo escreve em Romanos 8,15, Abba, Pai. Ou seja, papai é a relação espiritual de Deus com os seres humanos mediante o sacrifício do Calvário. Então temos tal posição por adoção. E não se trata de uma questão de substância ou essência, como nós vamos falar nessa lição, né? Que o filho é igual com o pai. Em essência, substância, poder, glória e majestade. Deus que concedeu essa posição para os crentes. Não por mérito de cada um de nós, mas por mérito da obra de Cristo. É a obra redentora de Cristo, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então a ideia de filho, como nós estamos falando aqui, é justamente que o judeu, ele tem uma ideia de filho, filho é igual ao pai. Por isso ele não usa o título para si. Então é isso que está aqui, porque ele entendia que está relacionado justamente com essa ideia de tem a igualdade com o pai. Por isso ele é chamado de filho. Então a palavra de Deus, né, os judeus eles entendiam justamente esse contraste. Por isso eles não chamavam filhos de Deus, mas diziam que eram filhos, no caráter geral, nunca aplicando para si. Então a ideia de filho que se tinha era justamente essa. O filho, ele tem a mesma, ele tem a igualdade com o pai. Ele é igual com o pai. Então essa é a ideia de filho que se tinha. Já o segundo subtópico, quando vai trazer o significado teológico, né? O significado teológico aqui, quando nós vemos Jesus falando, dizendo que era filho de Deus, e nós falamos na nossa condição também como filhos, né, no Novo Testamento já aqui, para fazer esse paralelo do Antigo, do Novo Testamento, como os judeus criam e por que eles rechaçavam a ideia de Jesus ser filho de Deus. Então, aqui agora nós vamos falar sobre o significado teológico. No significado teológico, nós vemos que essa igualdade é de natureza, ou seja, mesma substância. É o que acontece com Jesus quando ele é chamado de Filho de Deus justamente no Novo Testamento. Por que ele é chamado de Filho de Deus? Porque essa qualidade aqui que nós estamos falando aqui agora, esse significado teológico, é justamente da mesma natureza, da mesma substância. Por isso Jesus falou, olha, eu saí e vim de Deus. Eu saí do Pai e vim ao mundo. E outra vez eu deixo o mundo e vou para o Pai. E Jesus usou uma frase em João capítulo 5, versículo 17, que fala, olha, meu Pai, ele trabalha até agora e eu trabalho também. Estava justamente declarando que Deus é o seu Pai.
Mas as pessoas que estavam ouvindo, né, entenderam com clareza que Jesus estava justamente afirmando que ele era Deus. Porque essa era a ideia, como nós falamos no tópico anterior, que eles tinham que dizer-se filho de Deus era dizer-se da mesma natureza, da mesma substância, da mesma essência de Deus. Enquanto Jesus diz que o seu Pai é Deus, ele estava dizendo justamente aquilo que eles tinham a ideia, de que Jesus é de fato Deus, tinha a mesma essência, a mesma substância, mesma majestade, glória e poder que o Pai, que é Deus. E por isso ele disse para Jesus, dizia que Deus era o seu próprio Pai. Jesus fazia isso, né? E fazendo-se igual a Deus, acusa Jesus justamente isso. Ele diz que Deus é seu próprio Pai. E quando ele faz isso, ele está se fazendo igual a Deus. Então, a ideia que se tinha era justamente esta que nós estamos falando aqui, quanto à natureza, quanto à substância. Por isso o título da lição é: o Filho é igual com o Pai. Então Jesus traz justamente isso, mostrando a sua deidade, que ele é Deus. O último subponto aqui vai falar sobre o Filho é Deus. Filho de Deus é uma expressão bíblica, né, para se referir justamente à relação única do Filho unigênito com o Pai. Então, a expressão Filho de Deus, como nós falamos anteriormente, revela justamente a divindade de Jesus. E isso está patente, mais claro que a água mais transparente que nós bebemos nas Sagradas Escrituras. Isso é plausível, né? Palpável, salta aos olhos, vamos falar assim, a linguagem melhor, salta aos olhos quando nós vamos ver e ler a Sagrada Escritura. Então, o que nós temos que frisar neste ponto aqui, que o Filho é Deus, que Jesus, ele é Deus, é justamente no nosso texto de Salmos, capítulo 45, e o versículo 6 e o versículo de número 7. Como é que nos fala a palavra do Senhor neste ponto aqui? Assim nos diz: o teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Porque Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Agora observe aqui o que nós estamos lendo. Depois o irmão releia, pegue a Bíblia e leia e verifique, meu irmão. Olha a história que está contando esse salmo. Que o Deus do versículo 7 está ungindo o Deus do versículo 6. Observe isso e percebam o que o versículo está dizendo. E isso tem intrigado, né, alguns rabinos, alguns judeus, desde a antiguidade. Mas quando vem o Novo Testamento, a nova aliança, quando é descortinada e a revelação progressiva é escancarada, é explícita à nossa frente, o autor aos Hebreus vem e explica e revela que Deus nessa passagem está se referindo justamente, não é outro Deus, mas é a pessoa de Jesus. E nós estudamos já em aulas anteriores sobre a Trindade. É uma única pessoa em três. É um único Deus em três pessoas. Né? Três identidades para uma única pessoa. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então Hebreus vem e traz essa explicação. E a explicação está como nós lemos no nosso texto áureo, Hebreus capítulo 1, versículo 8. Vai mostrar justamente esse relacionamento do Pai com o Filho. O segundo tópico da lição, o autor vai falar sobre a heresia do subordinacionismo. Palavra grande, subordinacionismo. Vai falar sobre Orígenes. Neste ponto aqui, primeiro nós temos que definir justamente o que é subordinacionismo, né? Que é justamente a cristologia dos unitaristas de ontem e hoje. É o nome que se dá à tendência teológica muito em voga no período pré-niceno, como fala o subtópico 2, que considerava Cristo enquanto Filho de Deus
inferior ao Pai. E tem os seus principais representantes, né? Mas dentre esses, o que se destaca mais é justamente Orígenes. Por quê? Porque ele é um dos teólogos, vamos falar assim, pré-nicêncios mais controversos, né? Pois é inaceitável supor, né, que uma simples frase expresse todo o pensamento dele. E ele é controverso justamente por isso, né, que há uma vastíssima, né, e complexa produção literária que foi escrita por Orígenes, e muitas das ideias do que ele escreveu contempla justamente a ortodoxia da igreja, como também traz ideias contrárias à igreja, como ideias do neoplatonismo e muitas ideias também obscuras, né? De modo que desde o passado, os estudiosos estão divididos quanto a esse assunto. Então, o que nós temos que compreender? Porque para entender a teologia de origem, né, e lhe fazer justiça, é importante a gente conhecer um pouco de cada personagem, de cada exegeta, do homem espiritual, do homem teológico. E isso temos que procurar e vasculhar, porque é um personagem controverso. Então, dentro desta ideia, né, até hoje existe os por origem e os contra origem. Então, a gente fica nesse meio termo, né? A gente está falando aqui de uma heresia do subordinacionismo. A gente já explicou o que é subordinacionismo. É a cristologia dos unitaristas. De ontem e de hoje, né? É o nome que se dá justamente à tendência teológica muito em voga no período pré-nicenso. E o que essa tendência teológica dizia? Dizia que Cristo, enquanto o Filho de Deus, era inferior ao Pai. Por isso, de subordinado, né? Cristo estava subordinado ao Pai com relação à sua essência, com relação e não é isso que a gente vê na Bíblia. A gente afirma de forma categórica: Deus é único, que existe em três pessoas de mesma substância, três pessoas de mesma natureza, mesmo poder, mesma glória e mesma majestade. Nenhum está subordinado aos outros. É porque nós utilizamos muitas vezes, né, a relação de que primeira pessoa, segunda, terceira, mas isso não está, meu irmão, relacionado à subordinação. Está relacionado justamente à ação, ao propósito, dentro do plano de redenção, né? Porque vemos, de fato, Deus se manifestando muito como Pai no Antigo Testamento, vemos Deus se manifestando. Observe que aqui vamos falar quanto o propósito, porque essa palavra manifestando já tende um pouco ao modalista, né? Como é se Deus se moldasse, agisse de diferente forma, mas fosse não existisse as três pessoas, mas existem as três pessoas. É um tema complexo, né? Essas lições. Então, vamos resumir para ficar compreensível para os irmãos. Deus é um, subsiste em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Quanto à essência, natureza, majestade, poder e glória, não existe subordinação de um para com o outro, porque são iguais. É isso que nós temos que entender, são iguais, não existe subordinação, como era ensinado aqui, e o autor vai seguir essa linha, né, que Orígenes é o precursor dessa heresia, se ele de fato defendia ou não os escritos dele, que são vastos, que tem que ver, verificar, e até hoje não chegou a um consenso, como nós falamos. Estudiosos acreditam que sim, outros estudiosos e teólogos acreditam que não. O subponto 2 vai falar sobre o período pré-nicêncio, né? Que essa ideia de Cristo enquanto Filho de Deus, enquanto homem aqui estava subordinado ao Pai, ela tem origem ali no século II e século III, né? Justamente com essa tentativa equivocada de preservar o que nós já estudamos, que é o monoteísmo. O monoteísmo é a crença em um único Deus, né? Mas essa ideia do subordinacionismo, ela nega a divindade absoluta de Jesus, porque eles dizem que Jesus é inferior ao Pai. Eles afirmavam que o próprio Cristo, né, falava dessa sua inferioridade. E isso eles faziam, né, com uma base numa exegese ruim
e numa interpretação que estava fora do contexto, dentro das escrituras sagradas. Então, uma má teologia vai levar justamente a uma má compreensão do texto bíblico. Então, isso que nós temos que entender e compreender. O terceiro e último ponto aqui vai falar sobre os métodos usados pelos subordinacionistas. Neste ponto aqui, a gente vai ver como que eles pensam as escrituras ali, aqui, justamente para tentar enganar e descartar e desconsiderar aquilo que afirma que é Jesus é Deus igual com o Pai. Porque Jesus é o Deus igual com o Pai. E é o que a Bíblia nos mostra. Em João, né, se nós formos perceber, em João capítulo 5, versículo 17 e 18, a palavra de Deus vai nos mostrar que Jesus falou, né, que meu pai trabalha até agora e eu trabalho com ele. Por isso, os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de respeitar o sábado, também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Observe que Jesus considerava essa relação entre pai e filho como sinônimo de sua deidade, sinônimo de sua deidade. E encontramos algo semelhante também em João, capítulo 10, de versículo 30 ao versículo 36, que Jesus disse ser um com o Pai. Ele fala como eu e o Pai somos um. E no versículo 33, os judeus disseram: não é por obra boa que queremos apedrejá-lo, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo você apenas o homem, está se fazendo Deus. Porém, Jesus declarou-se Filho de Deus. João 10, capítulo 36, como é que nos fala a palavra? Então, como vocês dizem que aquele que o Pai santificou e enviou ao mundo está blasfemando, só porque declarei que sou Filho de Deus? Dessa forma, meu irmão, fica claro que a declaração Filho de Deus é uma afirmação da sua divindade. Então, a teologia diária, que hoje é seguida pelos testemunhas de Jeová, ela é falaciosa, pois defende a ideia de que Jesus não é Deus, mas o Filho de Deus. Isso porque o Filho, no contexto cristológico, é título, como está na nossa verdade prática. O filho, no contexto cristológico, é título e não descendência. Além disso, o conceito de filho na filosofia judaica implica a igualdade com o pai, como nós falamos já no nosso primeiro tópico, a ideia de filho que os judeus tinham. Então, aqui, meu irmão, fica muito claro que os métodos que era usado por Ario, que é até hoje seguido justamente pelos testemunhas de Jeová, nega o que está nas Sagradas Escrituras. Por isso eles têm que adulterar a Bíblia Sagrada. Eles não utilizam outra versão, senão a versão adulterada deles. A Bíblia Sagrada na tradução do Novo Mundo. Bíblia totalmente adulterada. Não é a palavra de Deus. Estão no erro, estão no engano. Precisam da luz do Evangelho, da mensagem verdadeira, do Filho de Deus, que é igual com o Pai, que morreu e ressuscitou para dar vida a eles e também a cada um de nós. O terceiro tópico da lição, o autor vai falar sobre como o subordinacionismo ele se apresenta hoje. O primeiro vai falar no contexto islâmico. Dentro do contexto islâmico, nós vamos perceber e entender que os muçulmanos, né? Islamismo e muçulmano é a mesma coisa, irmão. Porque uma vez teve um irmão que até perguntou, mas muçulmano é islamismo? É a mesma coisa. Islamistas, muçulmanos são sinônimos para mesmas pessoas. Eles rejeitam, né, a doutrina de que Jesus, o Filho de Deus, igual com o Pai. Eles rejeitam isso e consideram como blasfêmia, né, a ideia de Deus gerar um filho numa mulher dentro de um padrão de concepção humana. E isso é claro que qualquer cristão vai rejeitar também essa caricatura, né, que o islamismo criou do referido termo. É óbvio que também não acreditamos que Deus gerou o filho de uma mulher como padrão de reprodução humana, não. Mas nós cremos como que Deus, através do Espírito Santo, gerou no ventre de Maria, que foi a portadora
de Jesus, portadora de Deus, não mãe de Deus. Vamos estudar isso na lição 7, que Jesus foi gerado pela obra miraculosa do Espírito Santo. É isso que nós cremos e é isso que nós professamos. Mas até é compreensível, né, eles quererem distorcer a verdade bíblica, o Islã, os muçulmanos, justamente para colocar Maomé como profeta, maior que Cristo, porque eles consideram Maomé um profeta que foi enviado por Deus e eles consideram Maomé maior que Cristo. Então, eles tentam afirmar esse absurdo e por isso tem muitos adeptos aí que seguem essa religião e não acreditam que Jesus é igual com o Pai, que Jesus é Deus. E a expressão filho de Deus, né, como nós até falamos no Novo Testamento, vai significar justamente sua origem e sua identidade. Não segue o mesmo padrão de reprodução humana, porque nós falamos, Jesus ele foi concebido por obra do Espírito Santo. Jesus ele foi concebido por obra do Espírito Santo. Isso também que nós temos que frisar e deixar claro. E para encerrar nossa lição, eu vou falar sobre o movimento das Testemunhas de Jeová. Porque o principal movimento religioso que apresenta em nossos dias, né, o pensamento arianista e assume justamente publicamente suas ideias subordinacionistas dos antigos unitaristas são justamente as Testemunhas de Jeová, que eram trinitários na sua origem. Quem foi o fundador das Testemunhas de Jeová? Charles Russell. Ele foi o fundador do movimento. Ele, que é o fundador do movimento, ele começou a argumentar contra a personalidade do Espírito Santo e atacar o trinitarianismo adotando a crença de Arius só em 1882. No princípio, ele não atacava a Trindade. Ele não atacava a doutrina de Jesus ser igual com o Pai. Não, mas ele só atacou depois de 5 anos. Porque tem registro na história, nos anais da história, né, do ano de 1877, mostrando que ele defende o ponto de vista trinitariano do Espírito Santo como uma pessoa e ataca justamente os cristadelfianos por desviarem disso. Esse movimento, né, que é chamado de cristadelfiano, é palavra grega que significa irmão de Cristo, foi fundado por John Thomas e recebeu esse nome em 64, 1864. E eles negam a Trindade, negam a personalidade do Espírito Santo, negam a doutrina do sofrimento eterno. E sua cristologia é a mesma das Testemunhas de Jeová e opõe-se à ortodoxia cristã. Observe que o fundador das Testemunhas de Jeová refutava o que eles hoje acreditam. A Trindade, vamos falar propriamente disso, a personalidade do Espírito Santo, a pessoa de Cristo como igual ao Pai. Então fica claro, né, irmão, e com sólidos fundamentos bíblicos, que a falácia da teologia unitarista de Ário, defendida ainda hoje pelos subordinacionistas, de que Jesus não é Deus, mas o Filho de Deus, não tem sustentação alguma. O conceito de pai e filho, na divindade não deve ser confundido, né, com o processo de reprodução humana e nem no relacionamento pai-filho numa família entre os humanos. Então, quando o termo filho se refere a Jesus como filho de Deus, significa sua igualdade com o Pai. Ou seja, que ambos são da mesma substância e da mesma essência. Então, assim, meus irmãos, nós estamos encerrando a nossa lição deste domingo e tratamos da lição de número 6. O filho é igual com o pai. E concluindo a nossa lição,
nós vamos falar justamente o que o autor colocou aqui na nossa lição bíblica. A conclusão que foi rápida, curta, né, e bem objetiva. O termo filho em relação a Jesus tem sido assunto de debate teológico desde o período dos pais da igreja. A interpretação bíblica que se faz é: Jesus é filho unigênito, não porque foi gerado, mas sim porque é da mesma substância que o Pai. Então que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.